O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: "Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele." Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Jesus recomenda que nós recebamos o reino de Deus como crianças. Para uma criança tudo é novo, está aberta a novidade. A novidade que Cristo quer anunciar é justamente a novidade de que chegou o momento em que o ser humano vai ser capaz, pela graça que Cristo nos traz, de realizar o plano de Deus para o ser humano e para toda a criação. O plano de Deus que se encontra naqueles primeiros capítulos do Gênesis, que são tão ricos em imagens, são tão profundos, são tão densos, são das páginas mais densas de significado que a gente tem na Bíblia. Os primeiros capítulos do Gênesis não são um relato nem histórico, nem científico da criação, porque Deus nos trata como adultos e nós mesmos, pela força da nossa razão e da ciência, podemos compor uma narrativa científica e histórica do início do universo e do ser humano. O que Deus quer nos narrar nos primeiros capítulos do Gênesis é o significado de todas as coisas no coração de Deus. Como Deus olha e qual é o plano dele. E esse plano a gente já não é tão capaz de descobrir só usando a nossa razão. E o que Deus revela nesses primeiros capítulos do Gênesis? Revela um plano de amor. Deus não é solidão, Deus é comunhão. O mistério de Deus é o mistério da Santíssima Trindade. Quando a gente fala a palavra Pai, ela se refere a um filho, porque não existe pai sem filho. Quando a gente fala Filho, a gente está se referindo ao Pai, porque não existe filho sem Pai. São palavras relacionais. E também, da mesma forma, se a gente fala de homem e mulher, se a gente fala de masculino e feminino, a gente fala de uma coisa que se refere a uma outra. E das duas coisas que têm uma vocação de comunhão, de união, de complementariedade. É muito linda a narrativa do Gênesis, que faz com que o homem olhe para toda a criação
e perceba a sua solidão diante da criação, porque ele é feito, apesar de ser parte da criação, parte da natureza, ele não é feito segundo a espécie, mas segundo a imagem e semelhança de Deus. E por isso ele não encontra ninguém na criação com quem conversar. E a narrativa da Bíblia fala desse sono profundo. Aqui é uma palavra hebraica que é usada para o transe da revelação, do êxtase dos profetas, aquele estado em que Deus revela algo sobrenatural para o ser humano. E é justamente nesse transe que é revelado a realidade do ser humano como homem e mulher, como um para o outro. E é dessa maneira que o ser humano se torna realmente imagem e semelhança de Deus, porque Deus não é solidão, mas comunhão. Nós vivemos, irmãos e irmãs, numa cultura do indivíduo e não da pessoa, não do ser para o outro, mas do ser em mim mesmo. E essa cultura do indivíduo tem muito problema em entender o que é o matrimônio. Tem muito problema porque vê o matrimônio, por um lado, como uma questão da natureza, necessidade física entre o homem e a mulher. Por outro lado, vê o indivíduo que olha para o outro não como um outro eu, mas como um objeto. E que, portanto, se aquilo me serve, eu caminho com aquilo até aonde me serve, e depois, se não me serve mais, eu deixo de lado. O preceito de Moisés, no Deuteronômio, dizia que se uma mulher fazia alguma coisa que envergonhasse o homem, ele poderia despedir a mulher. Por que era dado esse preceito? Porque em outras culturas o homem poderia simplesmente matar ou vender a mulher como escrava. Então, no meio da dureza do coração do homem, aquilo já era um degrau de dignidade de dizer: não, você não é uma coisa que eu me desfaço, eu escrevo uma carta, te despeço e você fica livre porque eu reconheço a tua liberdade. Mas vejam que era uma coisa completamente imperfeita e que fazia os legalistas da época de Jesus se perguntarem: o que é que pode envergonhar o homem? Alguns diziam: não, somente um adultério pode envergonhar um homem. E outros diziam: não, se o homem olha para a mulher e vê que ela está muito feia, isso já envergonha ele, ele pode já despedir a mulher. Então queriam perguntar para Jesus qual era a linha dele, se era a linha dura, ou se era a linha soft, né? Que o homem podia despedir a sua mulher por qualquer motivo. E Jesus não responde nem de uma forma e nem da outra, mas responde falando sobre a verdade profunda do ser humano e a dignidade profunda do ser humano. No momento em que eu sou um eu para um tu, no momento em que eu me uno a ti, já é a nossa dignidade que está em jogo aqui, porque eu já não posso mais te tratar como uma coisa. Você é carne da minha carne, osso dos meus ossos, igual dignidade. O primeiro ser humano dá nome a todos os animais. Dar um nome na Bíblia quer dizer estabelecer uma relação de domínio, de posse. Mas quando o homem se encontra com a mulher, ele dá o seu próprio nome a ela. No hebraico, homem é Ish e mulher é Isha. Então, é o mesmo nome, quer dizer, eu não te domino, eu te reconheço com o mesmo nome que eu. Então, somos iguais em dignidade. E é esse plano original de comunhão, de amor,
que Cristo quer restaurar no coração humano. Por isso, irmãos e irmãs, o cristão é chamado a reconhecer essa renovação e por isso receber o reino de Deus como uma criança, porque com Cristo tudo é novo, começa uma nova criação, onde o ser humano já de novo é capaz de se olhar e olhar o outro não como um indivíduo que olha uma coisa, mas como um chamado à comunhão, onde os dois são uma só carne, e assim realizar o plano de Deus, que é plano de amor, plano de comunhão. Eu me torno imagem e semelhança de Deus no amor e na comunhão. Que essa verdade de Jesus, que Ele proclama sem medo para a nossa cultura do indivíduo, nos leve a nos libertar de tudo aquilo que não nos permite amar sem medida, como Jesus nos amou e com o mesmo amor com que Ele nos amou, que é o Espírito Santo. E que o Espírito Santo derramado sobre nós nos faça viver essa aventura do amor conjugal, do amor familiar, com toda a beleza do plano original de Deus para nós.